Boa tarde, pessoal. É com muita alegria, com muita gratidão que eu estou aqui hoje. O meu nome é Tânia Fantin. Estou a convite do Armarinho São José, que solicitou que eu viesse aqui hoje para a gente, primeiramente, bater um papo e, segundo, como fazer uma saia de pregas, principalmente para aquelas pessoas que ainda não têm experiência na costura. Então, hoje vamos passo a passo, de forma bem gradual, a gente vai estar confeccionando juntas esta saia de pregas. E também não podemos deixar de salientar que o Armarinho São José, ele tem uma gama imensa, né, de materiais, linhas, tudo que você precisa para estar confeccionando seus produtos, né, de costura, crochê, pintura, bordado, etc. Também trabalha com máquinas de costuras, de vários modelos. E aproveitando, né, esse espaço, eu quero também deixar o meu agradecimento especial às costureiras, porque esse vídeo é justamente para agradecer e comemorar o Dia do Costureiro. O Armarinho São José transformou o Dia do Costureiro, me parece que em uma semana do costureiro. Então, sabemos que a costura ela é uma arte milenar. E as costureiras, de ponto em ponto, elas vão transformando os tecidos em sonhos. É isso que sempre aconteceu durante todos esses milênios. E hoje, então, vamos começar a fazer a saia de pregas. Espero que vocês gostem. Vamos fazer com bastante cuidado, explicativo. Acredito que vai dar tudo certo. Pessoal, olha a saia que nós então vamos estar confeccionando juntas, certo? É uma saia de pregas, como vocês estão vendo. Eu vou colocar em cima da bancada para facilitar então a visualização. Conforme vocês podem ver, o tecido, ele é um tecido de linho misto, né? Então, as pregas, elas ficam bem assentadinhas. Aqui não tá dando para mostrar direito, né? Por causa do espaço, mas são pregas com uma profundidade de 5 centímetros, né? De profundidade, tá? Assim, aí, melhorou. Ai, gente, eu sou iniciante, tá? Hoje eu tô debutando no vídeo aqui, então vocês vão desconsiderar algumas falhas, tá bom? Então, a gente vai estar aprendendo juntas a fazer esta saia. Aproveitando, nós vamos falar sobre quais materiais serão necessários para a confecção dessa peça, desse projeto. Seria a tesoura, agulhinha, linha de costura da cor, fita métrica e o tecido, né? Que nós iremos utilizar aproximadamente 1,20 m de tecido. Já eu vou explicar para vocês o porquê de 1,20 m, ok? Pessoal, então, para a elaboração dessa saia, nós vamos ter assim alguns passos. Eu vou trabalhar de uma forma bem lenta com vocês, explicando detalhadamente. Não se preocupem, caso vocês passem alguma coisa despercebida, vocês vão poder voltar ao vídeo, assistir novamente. Então, como todo projeto de costura, sempre é importante você ter um direcionamento. Então, o que eu pensei para que as pessoas que forem fazer essa saia,
principalmente os iniciantes, não tenham dificuldade, de repente cortem o tecido, faltando, né? Depois chega lá no final, vai perceber que faltou tecido para fazer as pregas. Então, o que é o ideal? Todo mundo tem um pedaço de papel em casa, então vocês vão cortar uma tira de papel, tá? Porque veja bem, nós vamos fazer uma saia tamanho P. Esta saia que iremos desenvolver juntas hoje tem 64 centímetros de circunferência na cintura. Então, eu vou explicar para vocês como que vocês irão medir a circunferência da cintura. Pessoal, então, para não haver nenhum engano, eu trouxe aqui o meu manequim. Então, como é que vocês vão tirar a medida da cintura, né? Então, geralmente, a medida da cintura é aproximadamente 2 dedos acima do umbigo. Então, aqui o meu manequim tem 57 centímetros, né? É bem magrinha, 57 centímetros de cintura. No caso da nossa saia, nós iremos, então, fazer com 64, certo? Então, pessoal, dando continuidade, veja bem, como eu disse, nós temos aqui uma tira de papel, na verdade, isso aqui é como se fosse um molde, tá? Uma tira qualquer que vocês tiverem aí em casa, pode ser jornal, qualquer outro papel. Só para que vocês tenham noção, correto? Aqui vocês estão vendo o número 5, número 10, número 15. 5, 10 e 15. Por que eu fiz isso? As nossas pregas terão 10 centímetros de profundidade. Então, eu vou pegar o número 5, vou levar lá no número 15, correto? Certo? Mesmo sendo no papel, a gente coloca um alfinetinho para não desmanchar, correto? De novo, vamos pegar lá o número 5 e vamos levar lá no número 15, estão vendo? E assim nós vamos fazendo por todo o pedaço de papel, do número 5 ao número 10, certo? Até nós percebermos Então, olha só, pessoal, continuando, vocês estão percebendo que aqui eu já tenho um molde da minha saia. Esse restante aqui é a parte da costura, né? É sempre importante deixar pelo menos de 3 a 4 centímetros de costura nas laterais, depois a gente pode estar recortando, refilando, né? Então, para a medida de 64 centímetros, que é a cintura que nós iremos trabalhar hoje na saia, nós teremos 13 pregas. 13 pregas para, então, formar a circunferência de 64 centímetros. Então, dessa forma, não tem erro, vocês terão noção, porque como vocês irão emendar o tecido, porque, como eu disse, o tecido tem 1,40. Vocês não vão conseguir fazer todas essas pregas com apenas 1,40 de tecido. Vocês terão que emendar. Desta forma, vocês vão poder já ter uma projeção da onde vai ficar essa emenda. Geralmente a emenda deve ficar por baixo da prega, para que ninguém veja a emenda da saia, correto? Então, pessoal, olha só. Tudo que eu fiz lá no papel, eu já fiz aqui no tecido. Claro, a gente acaba adiantando um pouco para que o vídeo não fique muito longo, né? Mas eu acredito que vocês devem ter entendido qual foi o meu objetivo em estar fazendo, né? Primeiramente no papel. Eu acho que dá mais segurança para vocês. Aqui eu já passei o overlock para não ficar desfiando, né? Porque a costura tem que ser sempre limpa. Esses risquinhos aqui, elas foram feitos com aquela caneta que sai quando passa, né? Só passar o ferro quente ele já desaparece. Canetinha mágica.
Então, eu fiz isso, já fiz todas as pregas, correto? Já deixei a margem de costura. Se vocês, porventura, não tiverem a overlock em casa, né, para dar esse acabamento, vocês podem perfeitamente fazer com o zigue-zague, né? Durante muito tempo, eu já trabalhei com o zigue-zague, principalmente quando eu fazia roupinha para as minhas bonecas. Desde criança eu gosto de trabalhar com costura, apesar de não ser costureira profissional, né? Mas eu sou costureira por paixão. Bom, então eu já fiz também para adiantar a barrinha, tá? Conforme vocês podem ver, passei overlock e já fiz a barrinha, claro, considerando a medida, né, que eu desejo para a minha saia, correto? Então agora, o segundo passo seria colocação do cos. Aqui tá toda distribuidinha, né? As pregas com profundidade de 5 centímetros. É isso que eu quero mostrar para vocês, ó. 5 centímetros aqui a profundidade da prega. Eu posso fazer prega com 4 centímetros, com 3 centímetros? Você pode, sim. Porém, ela abre com mais facilidade. Então, eu acho que 5 centímetros é uma profundidade boa para fazermos a saia, correto? Pessoal, então vamos lá. Agora nós vamos no nosso segundo passo. Feito todas as pregas, né? Todas as pregas certinho, nós vamos para a colocação do zíper. Mas para colocar o zíper, eu tenho que unir as partes aqui, fechar a saia, correto? Então, nós vamos deixar uma abertura de 15 centímetros para a colocação do zíper. Mas, para isso, nós primeiro precisamos costurar até faltar os 15 centímetros para a colocação do zíper, ok? Então, eu vou costurar e já volto com vocês. Pessoal, então, olha lá. Eu vim com a costura da barra no sentido do cos. Sobrou, então, 15 centímetros. Estão vendo aqui o término da costura? Então, sobrou daqui até o cos 15 centímetros, onde eu vou estar alinhavando o cos, correto? Então, aqui, claro, você dá uma passadinha para assentar bem a costura, para ficar uma coisa bem apresentável, né? Então, agora nós vamos alinhavar o cos. Pessoal, eu já coloquei o zíper aqui, né? Coloquei alfinete só para estar segurando. Vou fazer um alinhavo, porque peguei até um fio de outra cor. Alinhavo, a gente sempre usa fio de outra cor, né, para ficar mais fácil a visualização. Então, nós vamos alinhavar para que, hora nós formos para a máquina, que esse alinhavo seja o nosso auxiliar, né, para o zíper não sair do lugar. Vai ficar muito bom depois de colocado o zíper, tá? Pessoal, então agora veja bem. Nós já alinhavamos o zíper, correto? Já fizemos aqui, colocamos certinho. Deixamos aqui um espaço, vocês estão vendo aqui? Deixa eu ver aqui. Ah, assim. Ai, meu Deus. Aí. O espaço, porque aqui nós vamos colocar o cos, né? Então, precisa deixar esse espaçozinho aqui. E agora, a gente vai, então, colocar o cos, né? Vamos deixar uma sobra de tecido de aproximadamente 1 centímetro, mais ou menos. Vamos, então, colocar alguns alfinetes para alinhavar, para segurar, melhor dizendo, certo? E aqui, então, vamos arrumando as pregas, porque pode ocorrer das pregas dobrarem aqui atrás.
Daí, a hora que você for colocar o cos, elas podem ficar dobradas. Então, tem que tomar cuidado, certo? Então, assim, nós vamos fazer por toda a extensão. Lembrando, eu já estava esquecendo, da medida, né? O cos, ele tem de altura 13 centímetros aqui. Daí, você vai estar dobrando, ele vai ficar com a metade. Um tamanho ideal de aproximadamente 6 centímetros vai ficar, né? Depois de pronto. Eu acho que é um tamanho bacana para cos, certo? Eu não entretelei, porque esse tecido já é um tecido que tem uma leve textura, assim, ele não é tão fino. Então, eu achei que não havia necessidade de colocar entretela, mas se você quiser colocar entretela em casa, fica à vontade, tá bom? Pessoal, então, após vocês alinhavarem o zíper, vocês vão passar um pezinho de máquina bem perto. Claro, existem hoje no mercado os pés de máquina para zíper invisível, né? Então, dê preferência para o uso desses pés calcador, né? Para zíper invisível. Então, vocês vão passar uma costura ao redor e o outro passo seria a colocação do cos, certo? O cos vocês irão deixar, deixa eu mostrar aqui para vocês entenderem. Deixa eu puxar o alfinete. Vocês estão vendo aqui a linha, né, da costura? Então, vocês vão deixar o cos pelo menos 1,5 centímetros maior aqui, sobrando, correto? E vocês vão passar daí, vão alinhavar certinho e vão passar uma costura. Lembrando, 13 centímetros aqui e aqui o comprimento da cintura da saia. Gente, olha, então nós alinhavamos por toda a circunferência da cintura, certo? Bom, então isso aqui é o lado que nós vamos então agora virar a peça. Deixa eu ver se eu consigo. Aí, nós vamos então virar. Aqui, vocês vão até a máquina, né? Vocês vão fazer isso aqui e vocês vão então rebater. Eu vou erguer para vocês verem, tá? Então, vocês vão. Deixa eu virar aqui, gente. Espera aí um pouquinho. Então, vocês vão dobrar aqui. Estão vendo? Dobrar aqui. Vocês estão vendo que aqui tem a costura? Tá? Tem a costura, que nós fizemos um alinhavo e fizemos uma costura reta. Então, vocês vão dobrar aqui e vocês procuram vir em cima da costurinha que tá ali. Senão, vai ficar parecendo muita costura. Então, vai ficar perfeito assim, tá bom? Pessoal, então, veja lá. Nós já costuramos, o cos a gente costura sempre 2 vezes, correto? A primeira junção é quando você coloca ainda o cos aberto, a segunda costura é quando você já faz este acabamento aqui, né? Você vai estar virando, você vai estar passando um pezinho de máquina aqui, de fora a fora. Aqui no final, vocês estão percebendo que aqui é o zíper, correto? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão dobrar aqui, vão dobrar aqui, no mesmo tamanho, correto? E vão passar uma costura. Então, geralmente a gente faz isso antes, certo? Deixa eu colocar uma agulhinha para não escapar. A gente faz essa costura aqui na lateral do cos quando a gente for rebater a segunda etapa do cos. Então, a primeira etapa é quando você coloca o cos a primeira vez na saia, a segunda etapa é quando você vira o cos e faz
a segunda costura. Então, quando você fizer a segunda costura, você já vem com o pezinho de máquina e você já dá esse acabamento que vai ficar bem perfeitinho. Do mesmo jeito vocês fazem do outro lado. Porém, do outro lado é importante vocês deixarem um pouco maior aqui, ó. Para quê? Para que vocês tenham espaço para colocar um ganchinho ou colchete. Eu tenho aqui dois tipos de gancho e de colchete, né? Então, esse é o gancho, esse é o colchete, correto? Esses produtos vocês encontram lá no Armarinho São José, disponível, e esses e outros mais, né? Então, é importante deixar claro que do outro lado do zíper, vocês então irão deixar este acabamento maior para ter espaço para colocar o colchete ou o gancho. Eu já vou mostrar para vocês como que vai ser isso aí. Pessoal, olha, como eu falei para vocês, o outro lado que eu fiquei de mostrar, né? Vocês deixam aí 2 centímetros, é o suficiente, 2,5, por aí, tá? Aqui na lateral, porque vocês irão sobrepor, tá? Aqui no cos, vocês estão vendo, ó? Eu até despreguei, eu tinha colocado o colchete e eu despreguei para mostrar para vocês. Então, aqui vocês vêm, né, com o colchete, vocês vão colocar. Todo mundo sabe como é que prega colchete, né, gente? Eu vou falar para vocês já já. Então, aqui vocês vão colocar 2 colchetes e vem aqui e vai ficar certinho o cos. Certo? Ô, gente, eu falei que eu ia ensinar vocês a pregarem colchete. Até deixei aqui o gancho ao lado da cartelinha de colchete para vocês saberem a diferença. Esses materiais vocês encontram lá no Armarinho São José, tá? Esses e outros tantos outros que vocês poderão precisar para o acabamento das roupas de vocês. É uma coisa super simples, certo? Então, o objetivo dessa pecinha é eles encaixarem um no outro, né? Certo? Então, eu tô aqui com o tecidinho. Então, como que se faz, né? Esse aqui, que tem um orifício, vamos lá, vamos ficar mais no meio aqui. Tem um orifício, vocês vão, então, costurar. Vocês observem que tem 4 buraquinhos em volta. Daí, vocês vão costurar. Claro que vocês vão usar a cor da linha compatível com a cor do tecido. Não vão fazer igual eu tô fazendo, claro. Eu fiz isso só para ficar fácil de visualizar, correto? E, ó, pessoal, atenção. Já preguei uma parte do colchete, a fêmea, né? Deixa eu erguer aqui. Preguei agora com a linha da mesma cor. Vocês estão vendo que fica imperceptível? Veja bem, muita gente erra na hora de pregar o colchete, porque colocam os dois na mesma direção, na mesma posição do tecido. Veja bem, esse tecido aqui, ele vai vir aqui, não é? Vai vir aqui. Então, quer dizer, eu tenho que pregar o colchete aqui, ou a outra parte, né? O macho. Então, eu venho aqui e vou pregar aqui. Para a hora que eu levar esse tecido aqui, ele faça o papel que nós desejamos, que é a junção das duas partes. Então, agora, tem um modo que nós vamos pregar, que você vai colocar, você não vai enfiar a agulha aqui, ó, por baixo. Você vai colocar ela aqui, certo? E o nó vai ficar embaixo da peça, viram?
E vocês, então, dê os pontos. Opa. Oh, meu Deus, a agulha pegou bem o nozinho. Aí, pronto, escondi de novo. Então, vocês vão dar os pontos, né, e em todos os 4 buraquinhos ao redor da peça. Entenderam? Pessoal, nós vamos então nos despedir. Agradeço a atenção de vocês por ficarem aqui com a gente na elaboração deste projeto. Foi uma experiência muito bacana para mim. Como eu falei, hoje é uma iniciação, né, nessa área e quero parabenizar novamente as costureiras, que todas as costureiras merecem nosso carinho, porque é um trabalho de extrema importância. Todos os materiais que vocês necessitam vão estar todos disponíveis lá no Armarinho São José. Vocês podem acessar pelo site ou fazer a visita na loja física também, certo? Então é isso. Uma boa tarde para vocês. Até a próxima. Se vocês quiserem, estava esquecendo. Se vocês precisarem de mais fotos, né, da saia, vocês podem acessar as redes sociais do Armarinho São José. Vocês vão encontrar lá, ok? Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus.